que se tenha, mas acho que quem ganha com isso é o futebol baiano, que eu concordo totalmente, viu? Sinceramente, eu concordo totalmente aqui com ele. Acho que teria um potencial de ganho para todo mundo, né? E ainda fala, se nós encontrarmos uma saída para o setor privado, quando nós conversamos, né, com a direção do Clube do Bahia, havia uma possibilidade, né? Eles querem comprar ou gerenciar por um período, né, nessa PPP, que seria um período determinado. E a gente tentou ver como poderia, né, consegue botar outros estádios, ou seja, com uma possibilidade ampla ainda. Então, um estádio aí que poderia ser a segunda casa do Bahia, algo nesse sentido, vou comentar aqui com vocês. Bom, outro ponto a ser comentado aqui também é a questão da capacidade, né? Obviamente, de localização, Fonte Nova é muito melhor para a torcida, mas ainda assim, estando na região metropolitana de Salvador, o estádio poderia ser uma alternativa também com a capacidade menor, no máximo aí de 32 mil pessoas, tá? Sendo que a Fonte Nova pode chegar até 57. Vamos colocar um 60, outro 32, 35. É metade, basicamente. Então, para alguns jogos poderia ser uma alternativa, apesar de que eu acho que jogando em um estádio só, o clube tem uma força, o Bahia, muito mais do que jogando em dois, né? Mas enfim, teria essa capacidade. Eu vou deixar também essa outra matéria aqui, ó, lá do portal Bahia Notícias. Jerônimo Rodrigues estuda conceder estádio, né? Falando sobre essa possibilidade de privatização, como foi essa matéria que eu deixei aqui do portal BNews. E aí temos outra atualização também de como que está o estado do gramado. Com o gramado em reforma, o estádio ainda não possui calendário de jogos para 2025, lembrando que essa matéria foi lá no início do ano, tá? Então tá aqui, ó. A manutenção anual do gramado, né, do estádio metropolitano Roberto Santos, o estádio de Pituaçu, deve durar até o final de janeiro de 2025. E aí, antes, né, do início do ano, que já era ruim, já tinha começado estadual, Copa do Nordeste, ainda não tinha uma previsão de jogos e tudo mais, e um alinhamento junto a isso. E aí, informação, ó, que nenhum clube baiano procurou o governo para alinhar datas nesse ano, ou seja, o decorrer da temporada, quem dirá quando estava tão em cima assim, ó. Então estava aqui ó, a matéria na ocasião. Até a presente data não houve nenhuma solicitação de mando de campo por parte dos clubes de futebol, tá? Lembrando que o estádio recebeu ao longo do ano passado 241 jogos de futebol em diferentes categorias, né? Então essa que é a questão. Como por exemplo, base, futebol masculino, feminino, tanto do Campeonato Baiano e Campeonato Brasileiro. Então é sim um estádio muito utilizado, o Bahia já usou bastante feminino e das suas categorias de base, mas para transferir completamente profissional, não sei se é o caso agora. Porém, sendo uma alternativa, né, para base, para o feminino, olha, e por que não, né, para alguns jogos de início de ano que não vai ter os gastos totais, né, para abrir todos os setores da Fonte Nova e com uma capacidade de 57 mil, pode acabar sendo uma alternativa também. E algumas reformas pontuais pode deixar ele um estádio ainda mais bonito, nessa foto que ficou sensacional, com um mar do fundo, que também com muitas árvores e tal, bem bonito. Eu quero ouvir o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. Lembrando, né, aqui ó, essa parceria público-privada, tá aqui ó, a Arena Fonte Nova, o governo baiano não permite que as equipes profissionais, né, o Bahia e o Vitória, disputem partidas em Pituaçu, a menos que a Fonte Nova não possa ser utilizada. Apenas as divisões de base e equipes femininas da dupla Bavi podem atuar por lá, sem nenhuma amarra contratual, tá? Então, justamente para evitar quando a Fonte Nova foi construída, para você não mandar todos os jogos lá, por conta de custo e tudo mais, e aí você tem uma Arena Fonte Nova virar um elefante ali, né, de você ter muitos gastos e pouco retorno. Então essa aí impede isso, mas não acho que seja um problema, até porque você tendo, né, uma estrutura melhor, podendo mandar principalmente os jogos da base do feminino, pode acabar sendo uma alternativa. Eu vou deixar aqui para vocês também, ó, o link da Futfanatic para você comprar, e vai ter as opções, a Série A, Série B, Série C, Série D. O link da Betfair então vai estar aqui embaixo na descrição. E aqui, ó, eu vou deixar sobre essa outra matéria. O governo reafirma a intenção do Grupo City em negociar Fonte Nova, né? Então, por que não? O governo pode chegar a um acordo aí, tanto com o estádio Pituaçu e da Fonte Nova, poderia acabar sendo uma alternativa, né? Focando aí, ó, então a Fonte Nova vai ter essa concessão e aí pro time profissional e tudo mais, tem um limite de um mínimo de jogos e tal, e Pituaçu ficando para a categoria de base. Lembrando, né, o próprio governador Jerônimo Rodrigues disse ainda que poderia sim ter essa possibilidade depois que encerra a concessão, que já está perto, é até março de 2028. Ó. Nós temos uma concessão até março de 2028, o que houve foi uma audiência com o governador e o CEO do Grupo City. Ele mostrou interesse de discutir depois a Fonte Nova como um ativo estratégico para o Grupo City aqui no Brasil, especialmente aqui na Bahia, depois de adquirirem, né, o Bahia.
Mas foi uma discussão inicial, são tratativas que, claro, que qualquer iniciativa dessa, como é um bem público em concessão, qualquer tipo dessa ação terá de ser exposição a uma concorrência pública, né? Então não vai ser... Aqui, se inscrever no nosso canal, caso você goste de tipo de conteúdos como esse, de projetos de estádio, centro de treinamentos, que nós já trouxemos vários vídeos aqui no canal. Conta aí então para chegar essa meta de 10 mil inscritos. Se você é torcedor do Bahia, notícias do mercado da bola, tem o meu outro canal do Black Cartel Foot. Clica aqui, ó, que vai estar aparecendo o card para vocês. Estamos quase chegando nos 50 mil inscritos por lá. Bom, então esse projeto que surgiu, que eu vou deixar aqui algumas fotos para vocês, lá em 2017, onde ainda o presidente do clube, o Marcelo Santana, no caso depois que saiu do cargo, que ele ficou de 2015 a 2017 como um interino, mostrou no seu canal do YouTube, da empresa dele que é a Fortway, revelou detalhes desse projeto e tudo mais, que seria chamado Arena Esquadrão, que no caso recebeu essa oferta no seu último ano de mandato, né, da atual gestão, e foi feita por um grupo de investidores, que no caso tinham interesse no estádio com uma capacidade de 26.912 torcedores, ou seja, quase 27 mil torcedores, que teria a sua localização atualmente onde fica o Parque de Exposições de Salvador. Para você ter uma ideia, as conversas na época até chegaram a acontecer e tudo mais, mas a situação não prosseguiu, porque segundo ele, os investidores entregariam o material completamente pronto, sem o Bahia fazer qualquer esforço financeiro. Mas no momento que o Bahia realizasse seu primeiro jogo no estádio, o Bahia passaria o fazendão para esse grupo investidor e seria, no caso, um sinal do pagamento. Então, por ter essa troca, né, acabou não compensando e o próprio Santana, que estava exercendo esse papel na época, não teve interesse, até porque teria um custo bem alto, que é o que eu quero comentar aqui. Bom, até vou deixar aqui uma da frase, né, que, no caso, o antigo presidente falou no seu canal do YouTube, que ele explica. Bom, no vídeo de hoje quero mostrar aqui para vocês o projeto de mais de 250 milhões de reais da Arena do Bahia, onde poderia ter essa construção, que eu quero comentar aqui com vocês. Inclusive quem divulgou as fotos e detalhes desse projeto foi uma pessoa, né, que estava por dentro das negociações e o próprio presidente do clube, que eu quero mostrar aqui para vocês. Será que poderia ser viável? Qual que seria a capacidade e também onde que seria localizado, né? Até porque recebeu essa proposta, mesmo já tendo o estádio da Fonte Nova todo construído, que foi, eu diria que um dos principais, né, impeditivos para essa obra não seguir adiante. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, se inscrever no nosso canal, caso você goste de tipo de conteúdos como esse, de projetos de estádio, centro de treinamentos, que nós já trouxemos vários vídeos aqui no canal. Conta aí então para chegar essa meta de 10 mil inscritos. Se você é torcedor do Bahia, notícias do mercado da bola, tem o meu outro canal do Black Cartel Foot. Clica aqui, ó, que vai estar aparecendo o card para vocês. Estamos quase chegando nos 50 mil inscritos por lá. Bom, então esse projeto que surgiu, que eu vou deixar aqui algumas fotos para vocês, lá em 2017, onde ainda o presidente do clube, o Marcelo Santana, no caso depois que saiu do cargo, que ele ficou de 2015 a 2017 como um interino, mostrou no seu canal do YouTube, da empresa dele que é a Fortway, revelou detalhes desse projeto e tudo mais, que seria chamado Arena Esquadrão, que no caso recebeu essa oferta no seu último ano de mandato, né, da atual gestão, e foi feita por um grupo de investidores, que no caso tinham interesse no estádio com uma capacidade de 26.912 torcedores, ou seja, quase 27 mil torcedores, que teria a sua localização atualmente onde fica o Parque de Exposições de Salvador. Para você ter uma ideia, as conversas na época até chegaram a acontecer e tudo mais, mas a situação não prosseguiu, porque segundo ele, os investidores entregariam o material completamente pronto, sem o Bahia fazer qualquer esforço financeiro. Mas no momento que o Bahia realizasse seu primeiro jogo no estádio, o Bahia passaria o fazendão para esse grupo investidor e seria, no caso, um sinal do pagamento. Então, por ter essa troca, né, acabou não compensando e o próprio Santana, que estava exercendo esse papel na época, não teve interesse, até porque teria um custo bem alto, que é o que eu quero comentar aqui. Bom, até vou deixar aqui uma da frase, né, que, no caso, o antigo presidente falou no seu canal do YouTube, que ele explica um pouco mais essa situação que envolvendo os pagamentos e tudo mais, que ele completou, né, falando o seguinte: eles fariam esse estádio para mais de 27 mil pessoas, para o Bahia, e entregariam o material completamente pronto, e assim que o Bahia, né, fizesse o primeiro jogo, teria que repassar o fazendão para esse grupo de investidor. Seria, no caso, um sinal pelo pagamento, no caso do Bahia, e além de um financiamento cujo prazo não chegou a ser discutido, mas seria ali entre uns 20 a 25 anos que a gente seria sócio, né, nesse estádio,
onde parte das receitas seria desse sócio investidor e esse projeto de estádio seria um orçamento, né, na casa de 250 milhões de reais e parte das receitas também ficaria para a equipe do Bahia. Então disse aí, no caso o antigo presidente, que poderia, né, ter essa situação, mas enfim, acabou não seguindo adiante. Deixei aqui algumas fotos para vocês, que até que é um estádio interessante. A grande questão que eu ficaria é pela capacidade, né, que poderia mandar alguns jogos que não teria uma grande tempo de jogos, jogar na Fonte Nova, que aí sim teria uma capacidade de público muito maior. E que não foi adiante também porque naquela situação, não sei se seria a melhor hora para a construção de um estádio, tudo bem, né, que não teria um grande custo para o Bahia, mas ainda assim teria que ficar pagando por muitos anos, fora que ainda teria que abrir mão de um espaço, né, bem relevante da sua estrutura e tudo mais. Então essa história não foi adiante lá em 2017, quando recebeu, que eu quero até saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você teria levado essa história adiante? Acho que se tivesse feito o estádio, o Bahia hoje estaria melhor? Ou você acha que com a Fonte Nova não precisaria? Deixa a sua opinião também aqui embaixo. Bom, e justamente por não fazer muito sentido, por conta da Fonte Nova, que eu vou deixar aqui para vocês alguns detalhes, né, do estádio. Em breve eu posso fazer um vídeo só em específico sobre a arena, que teve recentemente, né, nos últimos anos, comprado os direitos do naming rights pela Itaipava, que tem um espaço aí de mais de 121 mil metros quadrados, uma capacidade para mais de 50 mil lugares, 50 camarotes, mais de 1.000 assentos, né, nos camarotes, e também tem todo ali mais de... no caso restaurantes, banheiros, mais de 46 bares, 62 banheiros e também toda uma estrutura metálica, que no caso tem aí mais de 2.000 vagas de garagens na parte interna. Então a Arena Fonte Nova, que foi construída para a Copa do Mundo de 2014 e teve reconstruída, né, para falar a verdade, um custo no total de 689 milhões de reais. Então foi um custo bem alto, tendo essa capacidade de, que gira entre 48 mil a 50 mil torcedores, em alguns jogos também bem emblemáticos na Copa do Mundo. E até quero saber a sua opinião aqui, nos últimos anos, né, com o Bahia jogando no estádio, a torcida meio que adaptou bastante, ainda mais se você for pensar nesse projeto que seria construído lá em 2017, possivelmente iria ficar pronto ali em 2020, 2021, pelo cenário não seria muito bom, né, por conta que teve a pandemia, possivelmente iria estar fechado e tudo mais, mas de qualquer forma poderia ter sido esse projeto adiante, a Arena Esquadrão, e quem sabe com o Grupo City não poderia ter a construção de um estádio próprio, que isso já foi discutido, tá? Inclusive quero comentar agora sobre meio que nos bastidores, né, que está envolvendo o Grupo City, o Estado da Bahia, para ter, né, a licitação para a Fonte Nova nos próximos anos e o interesse do Grupo City, que no caso seria assumir, né, o estádio de vez, que eu quero também comentar com vocês. Bom, onde tem o interesse do Grupo City, no caso na Arena Fonte Nova, e até mesmo o secretário Davidson Magalhães, do estado da Bahia, falou um pouco sobre essa possibilidade do Grupo City, né, reafirmando a intenção do grupo em negociar a Fonte Nova, onde ele falou o seguinte, abre aspas, nós temos uma concessão até março de 2028. O que houve foi uma audiência com o governador e o CEO, né, do Grupo City, ele demonstrou interesse de discutir depois a Fonte Nova como um ativo estratégico, né, para o grupo aqui no Brasil. Depois de adquirirem o Bahia,